Olá pessoal, dando sequência em mais uma videoaula, vamos continuar falando sobre ácidos e bases, falando especificamente sobre uma propriedade dessas moléculas ácido e base, que são os iteríons. O que são os iteríons? É uma palavra que vem do alemão que denota íon dipolar. Por que ganha essa denominação íon dipolar? Pelo próprio nome já diz que ele pode assumir tanto cargas positivas como cargas negativas. Só que essa atribuição de cargas ela é variável e dependente da concentração de íons H+ no meio, ou seja, ela é dependente do pH do meio reacional. Ela é bastante importante, esse conceito dos iterions, para quando a gente fala dos aminoácidos, que nada mais são que moléculas que têm na sua estrutura grupos básicos, que são as aminas, e grupos ácidos, que são os grupos ácidos carboxílicos. Toda vez que eu tenho grupos ácidos carboxílicos, ele pode perder esse íon H+, e a amônia, por ser o grupo amina, por ter o nitrogênio como componente, ele pode agregar um hidrogênio a mais na sua estrutura, se apropriando aí de um par de elétrons do grupo N. Todos os aminoácidos eles vão apresentar uma forma genérica, onde tem um grupo carboxílico e um grupo amina e um outro grupo R. Esse grupo R ele é caracterizado por alguns desses exemplos aqui listados. Os grupos R podem ser neutros em termos de carga, né? Não influenciando em termos polares a molécula, mas eu posso ter também moléculas que causam alteração do pH devido à presença de elementos que podem ser protonados por cargas em si. Então, por exemplo, os grupos ácidos carboxílicos, quando perdem o hidrogênio, ficam carregados negativamente. Os grupos aminas, quando em presença de íons H+, ele recebe o íon H+, tornando-se o NH3+. Ou, nesse caso aqui, uma amida também pode receber um hidrogênio a mais e se formar uma nova molécula com cargas diferentes. Bom, a grande propriedade dessas cargas em si tem a ver com a questão da solubilidade das moléculas. Toda vez que eu tenho uma molécula que tem polaridade, ou íons H+, ou íons H-, ou cargas positivas ou cargas negativas, ela tende a interagir muito bem com o solvente. Nesse caso, torna essas moléculas solúveis em águas. Como a gente já discutiu, como ele tem um grupo ácido e um grupo básico, ele tem propriedades diversas, que são as características anfóteras, ou seja, ele pode atuar tanto como um ácido como uma base. Por conta dessa interação que ele faz em termos de cargas, geralmente essas moléculas podem ter ponto de fusão elevado ou ponto de ebulição também elevado. Essas estruturas, essas moléculas em si, elas podem variar com alteração do pH, dependendo da faixa de pH que está sendo utilizada. Eu acho que a forma mais fácil de exemplificar e falar um pouquinho dessa dependência da carga pelo pH da solução, ela fica mais evidente quando a gente olha a distribuição de espécies dos aminoácidos. Então a gente tem aqui uma molécula padrão, né, de aminoácido, com o grupo ácido carboxílico com o grupo amino protonado. Essa condição é porque eu tenho a concentração de H+ elevadas. A partir do momento que eu vou removendo esses íons H+, elevo o pH, ocorre algumas modificações da amostra. Então, por exemplo, esse aminoácido em si, ele deixa de ter esse H+ e fica com carga negativa. Evoluindo um pouquinho mais, a gente tira o H+ que estava ligado ao grupo NH3, produzindo então essa molécula predominantemente de carga negativa. Essa distribuição das espécies ela é muito importante, porque a partir desses valores a gente pode definir um valor de pH que é característico para esses compostos. Para falar um pouco mais detalhadamente, é melhor a gente demonstrar com um exemplo. Vamos tomar aqui a glicina como a nossa molécula modelo, onde o grupo R é o grupo H
e ele tem os grupos ácidos carboxílicos e o grupo amino. A partir do momento que o pH está sendo elevado, a concentração de íons H+ é retirado, o H+ é retirado do meio reacional e o pH aumenta, a concentração de H+ fica cada vez menor. Então, a gente tem mudanças das equações, no qual aqui a molécula em amarelo representa a glicina sem o íon H+. Evoluindo um pouco mais, quando a gente também submete essa mesma molécula a um meio alcalino, né, ela perde o segundo hidrogênio, né, nesse caso aqui o terceiro hidrogênio do grupo NH2. E o ácido carboxílico permanece com carga negativa. O mais interessante aqui é que essa molécula, por ter uma carga positiva e uma carga negativa, acaba assumindo em termos polares de neutralidade. Já a primeira estrutura, que é a estrutura do ácido carboxílico, da glicina, a gente vê claramente que ele está carregado positivamente e na estrutura final ele está carregado negativamente. Esses valores demonstram para nós a transição das espécies químicas em função do pH. Bom, mas qual o pH que eu estou falando? No nosso caso, né, a gente vai fazer uma conversão da constante de equilíbrio, pK1 e pK2, onde a gente tira o log do valor de K. Esse log do valor de K, ele representa para nós a concentração de íons H+ nessa solução. Então, quando eu tenho um ajuste de 2,34, eu tenho concentrações igualitárias dessa espécie e dessa espécie, né? A partir do valor de pK secundário, que é 9,60, a gente tem a mesma coisa, tem a primeira molécula e a segunda molécula. Um parâmetro também bastante interessante de ser determinado a partir dessas equações é o chamado ponto isoelétrico. Ou seja, ponto isoelétrico nada mais é do que o pH utilizado em uma determinada solução de aminoácidos, é o pH em que a gente vai ter a máxima concentração da espécie nula, né, da espécie em que a gente não tem cargas. Então, nesse nosso exemplo, 2,34 por 9,6, dando um valor de ponto isoelétrico de 5,97. Quando a gente adiciona essa mesma glicina a uma curva de titulação, a gente percebe que ele tem um poder tamponante, né, onde ela vai transitar de uma maneira um pouco mais, uma maneira diferenciada, por conta dessas neutralização desses grupos ácidos e dos grupos básicos em si. A forma mais simples da gente visualizar essa função, né, das concentrações das espécies químicas em si, em função do pH, é olhando para esse gráfico. Aqui, no caso, a linha verde representa a espécie com todos os hidrogênios, a espécie em vermelho representa o equilíbrio químico, ou seja, as concentrações de negativo e positivo são iguais, e na linha azul representa quem está em componente majoritário, que no caso aqui da molécula, com uma molécula somente carregada negativamente. Então a gente tem uma molécula neutra, uma molécula carregada positivamente e uma negativamente. Quando a gente observa essa figura, né, a gente percebe claramente que a interseção da primeira e da segunda espécie, do crescimento dela em si, é dependente daquele valor da constante de equilíbrio. Que nessa condição, na condição da constante de equilíbrio, eu tenho proporções iguais do ácido como da minha base conjugada. Tem proporções iguais da primeira para a segunda espécie que a gente está falando. A mesma coisa acontece com a terceira, da segunda e terceira espécie molecular, onde a gente vai ter metade de cada um dos componentes, né? E o ponto isoelétrico nada mais é que representa o pH em que eu vou ter a máxima concentração dessa espécie.
Existe uma vantagem bastante grande de se trabalhar com moléculas nulas de carga, onde eu posso, por exemplo, fazer a separação de aminoácidos utilizando essa técnica. Quando eu coloco uma solução, adiciono ela um potencial eletroquímico, né, dois eletrodos, um carregado positivamente e negativamente, as moléculas com cargas, as moléculas polares, tendem-se a serem atraídos por esses eletrodos. Então, um eletrodo de carga negativa vai atrair as moléculas positivas, né, como é o caso desse primeiro exemplo. Ou uma molécula de carga positiva vai ter a tendência em atrair moléculas de carga negativa e assim por diante. Outro exemplo do ponto isoelétrico, da determinação do ponto isoelétrico, é a gente pegando moléculas que, além da sua grupo ácido carboxílico e grupo amino na estrutura primária, a gente vai ter também, nesse caso aqui do ácido aspartico, um grupo ácido carboxílico no grupo R, na representação R dessa estrutura. Por conta de ter 3 grupos funcionais possíveis de perda de H+, né, de dissociações em si, essa molécula assume 3 pontos, 3 valores de pK, sendo o primeiro a transição desse ácido carboxílico para um acetato, né, um grupo COA-, e na segunda dissociação o grupo H+ do ácido carboxílico do grupo R, ele perde o hidrogênio, e por último o NH3 perde seu último hidrogênio com valor de 9,90. Ou seja, o valor de pK1 é 1,99, pK2 3,90 e pK2 3,90 e pK3 9,90. Mas qual é o valor de pK que eu vou utilizar para o cálculo do ponto isoelétrico? Isso é fácil. A gente primeiro precisa observar qual é a molécula. Observando a molécula, a gente sabe que essa daqui é a de carga nula, por ter cargas positivas e negativas e os demais grupos neutros. Então, esse é a molécula de carga nula. E para calcular o seu valor, eu vou fazer o uso da valor de pK prontamente anterior e o valor de pK2, nesse caso aqui pK2, posteriormente à estrutura molecular. Então, nesse caso, pK1 é 1,99, pK2 é 3,90, com o valor médio de 2,95. Ou seja, quando eu ajustar o pH da minha solução para 2,95, eu vou ter o máximo dessa molécula em solução. Posso fazer essa mesma representação agora, só que no grupo R com um grupo nitrogenado, né? Então, inicialmente, essa minha estrutura ela tem carga positiva por conta de 2 grupos funcionais, a grupamina e esse grupo R aqui. Conforme o processo vai andando, alguns grupos H+ foram neutralizados, né, disponibilizando o grupo COO-, e depois, com o aumento desse consumo de H+, o grupo amina da estrutura principal perde seu H+, e depois a secundária perde também um outro hidrogênio. Ou seja, como são 3 grupos cabíveis de variação do pH, são também 3 valores de pK. A molécula, nesse caso agora do ponto isoelétrico, ela vai ser dependente da nossa seleção da carga nula, da molécula de carga nula, que nesse caso aqui é representado por essa cor amarela, onde a gente tem cargas positivas e negativas na mesma estrutura molecular. Então, para calcular o ponto isoelétrico, que é o máximo dessa concentração, eu vou pegar o anterior e o posterior. 8,95, 10,53 e 9,74 como valores finais. Então, toda vez que eu tenho uma molécula, uma biomolécula, que tem por sua característica ter grupos ácidos carboxílicos ou grupos aminos na sua mesma estrutura, é muito importante que a gente determine, então, o ponto isoelétrico.
Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção aí pela videoaula. Até a próxima.